todo mundo já começar, tá? Muito bem. Olha lá. Pessoal, bom dia para vocês, tá? Hoje é dia 16 de outubro de 2020, mais uma aula aí de Física 2, tá? Espero que todos vocês estejam bem, tá? Nós estamos fechando hoje aqui o tópico 1, né, que é essa parte que trata de escala termométrica, né? E aí vamos fazer alguns exercícios aí da nossa lista e também do questionário, tá bom? Eu recebi aqui de um colega de você, não sei se ele está aí, é o Henri, uma dúvida, que era o exercício número 5 da lista, né? Eu vou resolver ele também, tá? Mas vamos começar então aqui, ó. Queria começar então, tá? Agora eu já não estou vendo vocês, qualquer coisa vocês ligam o microfone, se comuniquem comigo por meio do microfone, tá? Então a aula de hoje de Física 2, né? Ontem foi um dia muito especial, né? O dia do professor, né? Nenhum de vocês aí me mandaram mensagem, né? Tá certo, deixa vocês aí, né? E aí, nesse caso, né, é uma data interessante, que é lembrada aí o papel que o professor tem, né? Eu acho que o professor é um trabalhador, é um operário das ideias, é um operário do ensino, entendeu? E aí, aqui eu estou trazendo aqui um pensamento do momento que é baseado aí numa fala de um professor, num filme muito bonito, um filme espanhol chamado La Lengua de las Mariposas, né? Que conta a história de um professor lá da Galícia, né, que é uma região da Espanha, lá no noroeste da Espanha, faz fronteira com o norte de Portugal, no ano de 1936. E esse professor, ele ensina, né, para uma turma de várias crianças, né, e tem um menininho lá, que é esse menininho aí, que é o Muncho, né, e aí, lá numa das passagens do filme, o professor Dom Gregório, maestro Dom Gregório, ele fala, né, isso aqui, né, no outono da minha vida, eu deveria ser um cético, e em certo modo eu sou. O lobo nunca dormirá na mesma cama que o cordeiro. Mas de algo estou certo. Se conseguimos que uma só geração, cresça livre no Brasil, ninguém mais poderá lhe arrancar a liberdade. Ninguém poderá lhe roubar esse tesouro. Né? Essa frase o Dom Gregório falou para a Espanha, eu fiz uma adaptação para o Brasil, né? Só para dizer da importância que é a educação, do potencial que a educação tem de transformar vidas, e transformando vidas, transformar o mundo, tá? E do papel que tem um professor, né? Que, na minha opinião, é um soldado nessas linhas de frente aí, né? Da transformação e da construção de um mundo melhor. Um outro poeta, né? Um poeta cubano chamado José Martí, ele diz que a única forma de ser livre é ser culto. Então, a educação está totalmente relacionada com a cultura, com a ciência, né? E isso aí é fundamental, tá bom? Para quem vê o filme, esse filme aí está disponível no YouTube, se algum de vocês tiver interesse em ver, ele está legendado, legendas em português, é um filme de 1h30, então, de repente, né, nesse dia frio, comendo uma pipoca, tomando um chocolate quente, vê aí um filmezinho no YouTube, tá? Aí vocês vão entender esse balãozinho aqui que o menino fala aqui, né? Chilonorinco, espirotrompa, né? Que é uma parte lá do filme que vocês vão entender o que significa isso daqui. Tá bom? Então fica aqui essa mensagem, esse pensamento do momento, né? Muito bem, vamos lá, né? O registro de presença mais uma vez, já está lá no chat a senha, tá? Então vamos resolver aqui os exercícios, tá? Vamos começar então com essa dúvida aqui que foi apresentada pelo aluno lá, o Henri, né? Eu acho que ele, não sei se ele é dessa turma, eu nem guardei muito o curso dele. Mas olha só, uma estudante de enfermagem observa que a temperatura de certo paciente variou num período de 5 graus Celsius, ou seja, num determinado período, a 5 graus Celsius. É interessante a gente observar isso, porque se a temperatura do cara variou em 5 graus Celsius, cara, e a nossa temperatura média é de 36,5 graus, então se subiu foi para 41,5, o cara está com uma febre danada. Se desceu, o cara está com hipotermia, ou já está quase morto. Ele já vai estar com 31,5 graus Celsius. Então, qualquer indivíduo que sofra uma variação de temperatura de 5 graus Celsius, ele está aí, cara, meio com o pé na cova, tá bom? Para mais ou para menos. Mas o que quer, né? Vamos supor que ela vai relatar essa variação de temperatura do paciente para alguém que está lá nos Estados Unidos.
E lá nos Estados Unidos eles usam o quê? O termômetro graduado em Fahrenheit. Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Quanto que corresponde essa variação de 5 graus Celsius em Fahrenheit? Tá? E aqui está as alternativas aqui, ó, tá? Para a gente poder resolver. Então, nós vamos trabalhar com a questão da variação de temperatura. Tá? Bom, o dado do problema, então, eu quero saber a correspondente variação de temperatura de 5 graus Celsius na escala Fahrenheit, tá? Beleza? Né, esse aqui é o senhor Volts, aqui, ó, né, o nosso personagem aqui das nossas aulas. E aí, o que eu vou fazer aqui? Né? Eu vou ter que determinar esse valor correspondente, tá? Importantíssimo, pessoal, nessa parte de escala termométrica. A gente não precisa de decorar fórmula. Nós só temos que guardar e bem, né, os pontos fixos das escalas termométricas, das 3 escalas principais, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Tá bom? Então, na escala Celsius, ó, o ponto de gelo é 0 graus Celsius, o ponto de vapor 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, o ponto de gelo é 32 graus Fahrenheit e o ponto de vapor 212 graus Fahrenheit. Certo? Beleza? Tá? E a partir disso, o que eu tenho aqui? Né? Eu vou ver a variação de temperatura entre o ponto de gelo e o ponto de vapor. Tá? Então, para cada uma dessas escalas. Na escala Celsius, o ponto de vapor na escala Celsius menos o ponto de gelo me dá o quê? 100 graus Celsius. Ou seja, há uma variação de temperatura de 100 graus Celsius entre o ponto de gelo e o ponto de vapor. Na escala Fahrenheit, a variação de temperatura entre o ponto de vapor e o ponto de gelo, o ponto de gelo e o ponto de vapor, é de 180 graus Fahrenheit, 212 menos 32. Tá? Então, olha só, com base nisso, ou seja, a variação de 100 graus na escala Celsius é igual à variação de 180 graus na escala Fahrenheit, eu dividindo isso aqui por 100, eu vou chegar na seguinte equação. A variação de 1 grau na escala Celsius corresponde à variação de 1,8 graus na escala Fahrenheit. Certo? Então tem essa relação aqui. Variou 1 grau na escala Celsius, valor correspondente de variação na escala Fahrenheit, 1,8 graus Fahrenheit. Tá? Com base nisso, a gente pode construir aqui o quê? Uma regra de 3 simples. Olha só. Se 1 grau Celsius corresponde à variação de 1,8 graus Fahrenheit, a variação de 5 graus Celsius vai corresponder a quanto? A x. Tá? Multiplicando o cruzado, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 5 vezes 1,8 vai me dar quanto? 9 graus Fahrenheit. Então, a variação de 5 graus na escala Celsius corresponde a 9 graus Fahrenheit. A resposta vai ser a letra B. A letra B. Tá bom? Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Essa aí eu acho que é a dúvida do rapaz. Ele é dessa sala, né, meu prezado? Você é da informática, né? Que me enviou aí, que estava com dificuldade nesse exercício 5 da lista de escala termométrica. Tá bom? Tá, pessoal? Alguma dúvida aí, vocês podem me falar, tá bom? Tá, agora eu só estou mirando a tela aqui, eu não estou vendo aí nada no chat e tudo mais, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa lá no chat. Tá bom? Aí ele, o rapaz, Henri Ottoni, né? Beleza, meu prezado. Tranquilo, então. Tá? Vamos voltar, então. Espero que tenha atendido aí. É porque tinha feito de forma diferente. Mas o resultado ficou sem problema. Sem problema, tá? Beleza? Não tem erro, não. Tá? Aí é questão de interpretação. Vamos fazer mais um exercício agora, então. Certo? Olha lá. Esse aqui é um exercício 1. É um questionário de escalas termométricas, tá bom? Então, olha só. O verão de 1994, ele foi particularmente quente nos Estados Unidos da América, tá bom? Né? Aí, em 1994, aconteceu lá nos Estados Unidos o quê? A Copa do Mundo, né, de futebol da FIFA. O Brasil foi campeão, tetracampeão, na verdade, entendeu? Tetracampeão, né? E, na verdade, o que aconteceu aí? A gente teve lá essa Copa do Mundo, né? A gente teve aí essa Copa do Mundo, e aí tem uma pessoa que me ligando, deixa eu só colocar aqui. E aí o que aconteceu, pessoal? Na verdade, né? Estava bastante quente, o verão lá estadunidense, ele ocorre o quê? Ele ocorre
em julho, né? Junho, julho, né? E aí, temperaturas atingindo aí 40 graus Celsius. Mas o fato é o seguinte, esse verão, então, ele foi particularmente quente lá, e a diferença entre a máxima temperatura no verão e a mínima temperatura no inverno foi de 60 graus Celsius, entendeu? Foi de 60 graus Celsius. Então, você pegando a menor temperatura no inverno, que acontece em dezembro, janeiro, fevereiro, e a máxima no verão, né, foi 60 graus Celsius. O que ele pergunta para nós? Qual que é o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Né? Então, essa variação de 60 graus Celsius corresponde a quantos graus Fahrenheit? Tá? E aí, mais uma vez, nós vamos usar a mesma metodologia que nós utilizamos no problema anterior, no exercício anterior. Vamos lá, então. Tá? Ó, então, eu tenho a variação, tá, de 60 graus Celsius. Tá? Eu tenho o quê? Que seria a diferença entre a máxima temperatura no verão e a mínima no inverno, tá? Lá no USA, tá bom? Aqui, né, a gente tem essa variação aqui. E aí o que vai acontecer aqui, pessoal? Eu tenho, né, que entre o inverno e o verão, né, nós tivemos vamos dizer, né, uma amplitude térmica enorme, né? Aí que está o senhor Boltz aqui, passando frio no inverno e um calor retado no verão. E aí, o que eu vou ter aqui? Olha só, nós já vimos no exercício anterior que a variação de 1 grau Celsius corresponde a 1,8 graus Fahrenheit. Quanto que vai variar? Quanto que vai corresponder à variação de 60 graus Celsius em Fahrenheit? Tá? Então, aqui é uma conta o quê? Que a gente multiplicando cruzado, nós vamos ter o quê aqui? Né? Eu teria que, da regra de 3 simples, né? Que 60 vezes 1,8 é igual a 1,8. Perdão, 60 vezes 1,8 é igual a 108 graus Fahrenheit. Tá? Então, aquela variação de temperatura de 60 graus Celsius corresponde a 108 graus Fahrenheit na escala Fahrenheit. Resposta letra D. Tá bom? Então é isso. Né? A gente tem que ter bem claro o quê? A variação na escala Celsius, a variação na escala Fahrenheit e a variação na escala Kelvin. Tendo por base o quê? A diferença de temperatura entre o ponto de vapor e o ponto de gelo. Então, entre o ponto de vapor e o ponto de gelo, na escala Celsius, eu tenho 100 graus Celsius, que é igual a variação de 180 graus Fahrenheit na escala Fahrenheit e que é igual a 100 Kelvin na escala Kelvin. Então, se eu divido isso tudo por 100, a variação de 1 grau Celsius é igual à variação de 1,8 graus Fahrenheit, que é igual à variação de 1 Kelvin. Esse aqui é o segredo para a gente poder resolver, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre variação, né, de temperatura nessa nossa aula de hoje. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Podemos seguir? Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá bom? Esse outro exercício é um exercício que fala do quê? Que tem uma panela com água e essa água está sendo aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. Tá bom? Certo? E aí o que acontece aqui? Certo? A variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit foi de... Então, ó, eu quero saber qual que é a equivalente variação em Kelvin e Fahrenheit. Tá? Beleza? Então pronto. Eu vou pegar a variação em Celsius e vou calcular o valor dessa variação em Kelvin e em Fahrenheit. Os dados do problema estão aqui. Temperatura inicial 25 graus Celsius, né? A panela com água está inicialmente a 25 graus Celsius. A temperatura final é 80 graus Celsius, tá? E aí eu vou ter uma variação de temperatura 80 menos 25, que vai dar quanto? 55 graus Celsius. E aí eu vou ter que encontrar a variação correspondente na escala Kelvin e na escala Fahrenheit, tá? Esse é o problema que a gente vai ter que resolver. Muito bem. Ó, na escala Kelvin, como eu falei, a variação de 1 grau Celsius é igual à variação de 1 Kelvin. Lembrando sempre, pessoal, né, que eu não tenho graus Kelvin, eu tenho Kelvin. Então eu não falo 50 graus Kelvin, 300 graus Kelvin. Eu vou falar o quê? Eu vou falar 50 Kelvin, 300 Kelvin. Tá? Então, usando aqui a regra de 3 simples, a variação de 1 grau Celsius corresponde a 1 Kelvin, a variação de 1 Kelvin, então a variação de 55 graus Celsius vai corresponder a X. Multiplico cruzado, 55 vezes 1 dá quanto? 55 Kelvin. Sem problema? Então pronto, já achei já a
variação correspondente dos 55 graus Celsius em Kelvin. Tá? E tem aqui a variação em Fahrenheit. Nós já vimos também anteriormente. A variação de 1 grau Celsius é igual a 1,8, a variação de 1,8 graus Fahrenheit. Regra de 3 simples, a variação de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1,8 graus Fahrenheit, então a variação de 55 graus Celsius vai ser igual a x. Se eu pegar 55 e multiplicar por 1,8, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar justamente o quê? 55 vezes 1,8 dá 99 graus Fahrenheit. Tá bom? Certo? 99 graus Fahrenheit. Então a gente vai ter o quê? Que a resposta para esse exercício é a letra B. Tá? É a letra B. Tá bom? Eu vou ter uma variação de temperatura na escala Kelvin de 55 Kelvin e na escala Fahrenheit eu vou ter uma variação de temperatura de 99 graus Fahrenheit. Tá bom? Então esse aqui é um outro exercício, tá? Vamos ver lá como é que tá no chat lá. Tudo certo? Né? Certo? Tranquilo? Alguma dúvida aí, pessoal? Pessoal, estou de volta aqui, beleza? Tranquilo? Vamos lá. E aí, vamos voltar então aqui, ó. Vamos resolver aqui. Eu fui só fechar a porta ali, porque estava tendo uns ruídos. Continuando então, vamos lá. Olha só, esse outro exercício aqui também daquele questionário de escalas termométricas que vocês fizeram lá lá no AVA do IF, tá bom? Aqui ele fala o seguinte, olha só, existe uma temperatura que tem o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Qual que é essa temperatura? Pergunta que se faz, tá? Então, o que é isso aqui? Se eu pegar um termômetro, né, em Celsius, graduado em Celsius, e um termômetro graduado em Fahrenheit, e levar eles para o mesmo ambiente, né, dependendo da temperatura desse ambiente, o que marcar no termômetro graduado em Celsius vai marcar no termômetro graduado em Fahrenheit. O mesmo valor, né? E o problema é saber o quê? Qual é esse valor? Qual que é o valor da temperatura, né? Que é o mesmo para uma determinada situação, na escala Celsius e na escala Fahrenheit, tá? Então, qual é a temperatura que tem o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit? Tá? Então, tem aqui, ó, na escala Celsius, eu tenho um ponto de gelo valendo 0 graus Celsius, um ponto de vapor valendo 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, eu tenho um ponto de gelo valendo 32 graus Fahrenheit, um ponto de vapor valendo 212 graus Fahrenheit. E aí, eu quero encontrar esse valor da temperatura que é o mesmo na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Ou seja, o mesmo valor T. Tá? E aí, aquele velho esquema, né? Nós vamos trabalhar com a proporção. Já que eu estou lidando com duas escalas que medem a mesma coisa, né, que tem pontos fixos que representam a mesma coisa, ou seja, o ponto de gelo da água e o ponto de vapor da água, então vou aplicar o quê? O princípio da proporcionalidade, tá? Então vou ter esse menos esse sobre esse menos esse, tá? Ou seja, ó, temperatura na escala Celsius menos o ponto de gelo na escala Celsius sobre o ponto de vapor na escala Celsius menos o ponto de gelo é igual a temperatura na escala Fahrenheit menos o ponto de gelo na escala Fahrenheit sobre o ponto de vapor na escala Fahrenheit menos o ponto de gelo. Isso aqui é importante por quê? Porque, né, com essa proporção que a gente faz, a gente vai montar essa equação aqui. Olha lá, ó. O que é essa equação? Temperatura em Celsius menos o ponto de gelo, que é 0, sobre o ponto de vapor menos o ponto de gelo, que é igual a temperatura em Fahrenheit menos o ponto de gelo sobre o ponto de vapor menos o ponto de gelo. Tá bom? Tranquilo? Tá? Com base nisso aqui, subtraindo os expoentes, né, eu vou chegar aqui em T sobre 100 igual a T menos 32 sobre 180. Simplificando esses caras aqui, 100 e 180, pelo máximo divisor comum, tá? Que é 20, eu vou reescrever essa equação. Então, eu chego aqui, ó, que temperatura, né, a temperatura que é a mesma em Celsius e em Fahrenheit dividido por 5,
é igual a T menos 32 sobre 9. Multiplico o cruzado, né? Então, vou ter aqui, ó, 9T é igual a 5T menos 160. Passo 5T para a esquerda, o que eu vou ter? 9T menos 5T é igual a menos 160. Então, 4T é igual a menos 160. A temperatura T é igual a menos 160 sobre 4. Eu encontro o quê? Que a temperatura de menos 40 graus Celsius é a temperatura que marca o mesmo valor, tanto na escala termométrica Celsius como na escala termométrica Fahrenheit. Então, exemplo prático. Por exemplo, Polo Norte, inverno rigoroso. Se eu chegar no Polo Norte num determinado dia, tá? Um termômetro graduado e a temperatura, né, para uma determinada temperatura. Se o termômetro graduado em Celsius marcar menos 40 graus Celsius, o termômetro em Fahrenheit também vai marcar menos 40 graus Fahrenheit. Tá vendo? Então seria essa mesma temperatura. Tá bom? Esse é um exercício bastante interessante, né? Certo? Tem alguma dúvida, gente, disso aqui? Tá? Então é o mesmo processo de definição, de conversão, só que nesse caso com temperaturas iguais. Tem alguma dúvida desse exercício, pessoal? Hein? Tranquilo? Tá? Eu achei tranquilo. Então, beleza, então. Então tá ótimo. É isso, cara. Escala termométrica é tranquila, meu irmão. Pra mim, o que complica é a interpretação, cara. Você tem que interpretar tudo direitinho, os dados, fazer. O Pra mim, isso é ponto mais difícil. É só aplicar na fórmula depois. mas só que é isso. Mas só que você tem que construir essa fórmula, entendeu, meu velho? Você tem que guardar esse esquema para construir certo a fórmula. E depois a conta é trivial. É trivial, é tranquilo, não tem segredo. Mas o importante é isso, é esse esquema aqui, ó. Eu falo para vocês, não tem que decorar fórmula, cara. É o que eu falo para vocês. Escala termométrica não tem. Você tem que decorar somente o quê? Os pontos fixos de Celsius, ponto de gelo e ponto de vapor. De Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E aí, cara, acabou. Tá? Tranquilo. Beleza? Muito bem. Vamos fazer mais um aqui agora, do outro do questionário, né? Que foi uma questão, né, que envolvendo agora também essa questão da variação de escalas termométricas, só que aqui especificamente sobre quem? Sobre a escala arbitrária X. Tá bom? Uma escala arbitrária X. Então, o que acontece aqui, né? É um exercício que diz o seguinte, olha lá. Uma escala termométrica arbitrária X, ou seja, uma escala termométrica qualquer, atribui o valor 20 graus X para a temperatura de fusão do gelo e 80 graus X para a temperatura de ebulição da água, sob uma pressão normal. Tá? Quando a temperatura de um ambiente sofre uma variação de 30 graus X, qual que é a correspondente variação na escala Celsius? Tá? Então, o cara me deu os dados para eu poder construir essa escala termométrica X. O ponto de gelo é 20 graus X, o ponto de vapor é 80 graus X, e ele quer saber se essa escala X, se nessa escala X sofre uma variação de 30 graus X, qual que é a correspondente variação em Celsius? Tá bom? Em Celsius. Então vamos lá, tá? Olha os dados aqui do problema, olha lá. Ponto de gelo na escala X é 20 graus X, ponto de vapor 80 graus X. Quero saber quanto é que vale essa variação de 30 graus X. Mais uma vez, olha lá, fazendo essa espinhazinha aí, né? Essa coluna vertebral aí, ó. Tá vendo? Ó? Tem um ponto de gelo lá embaixo, na lombar, e tem um ponto de vapor lá em cima, na cervical. Tá? Para a escala X, 20 graus e 80 graus. E na escala Celsius eu tenho 0 graus e 100 graus. Tá bom? Beleza? Aí nós vamos falar, olha lá, o que a gente vai fazer? A variação de temperatura entre o ponto de gelo e o ponto de vapor para cada uma dessas escalas. No caso da escala X, a variação da temperatura é o ponto de gelo, vapor na escala X, menos o ponto de gelo na escala X, 80 menos 60, 60 graus X. Essa é a variação da temperatura na escala X. Na escala Celsius, a diferença entre a temperatura no ponto de vapor na escala Celsius menos o ponto de gelo é 100 menos 0, que dá 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. Tá bom? Beleza? Então, olha lá, o que eu vou ter aqui, ó. Eu tenho o quê? Que a variação de 60 graus X, né, que é a diferença entre o ponto de vapor e o ponto de gelo, é igual a 100 graus Celsius. A diferença entre o ponto de vapor e o ponto de gelo. Se eu divido isso por 20, que é o máximo denominador comum, eu tenho o quê? Que a variação de 3 graus X
né, vai corresponder a uma variação de 5 graus Celsius, tá? E aí pronto, vou ficar por aqui mesmo para eu trabalhar com números inteiros, para não trabalhar com fração, né? Mas assim, em suma, eu tenho o quê? Que a variação de 1 grau X é igual à variação de 5 terços de grau Celsius. Mas eu não quero isso, vamos trabalhar aqui, né? Variação de 3 graus X é igual à variação de 5 graus Celsius. Tá? Com isso, eu vou ter o que lá? Vou montar uma regra de 3 simples para encontrar a variação correspondente na escala Celsius a esses 30 graus X. Então, eu vou ter lá, ó, variação de 3 graus X corresponde à variação de 5 graus Celsius. A variação de 30 graus X vai ser correspondente a X. Se eu multiplico cruzado, eu vou ter 3x é igual a 30 vezes 5, né? Aí eu já fiz aqui direto, então eu teria aqui, ó, que x é igual a 30 vezes 5 dividido por 3. 150 dividido por 3, isso vai me dar o quê? 50 graus Celsius. Tá? Então, a variação de 30 graus X corresponde a uma variação de 50 graus na escala Celsius. Resposta, letra D. Certo, pessoal? E aí, tranquilo? Esse exercício aqui? Então, você vê que já é um exercício que a gente teve que usar uma outra escala termométrica, né? Mas aqui no caso, o que a gente tem aqui, ó? Olha lá, ó. A gente vai construir, né? Ó, a variação sempre pega a diferença de temperatura entre o ponto de vapor e o ponto de gelo para a gente poder estar resolvendo o problema. Tá bom? Resposta letra D. Tem alguma dúvida aí sobre isso? Sem problema? Certo? Tá? Então, beleza, então. Tá? O pessoal, esses daqui são os exercícios que eu preparei para a nossa aula de hoje, tá? Beleza? Ok? Todo mundo aí tá, né, já está registrando lá já, né? Certo? Aí o que acontece aqui? Na verdade, o que acontece aqui? A gente vai ter né, a resolução e o fim desse ciclo aqui, né, do tópico 1, né, que é o tópico que trata das escalas termométricas, e nós vamos começar a partir da semana que vem a falar do tópico 2, né, que é justamente o quê? A questão da dilatação térmica, tá? Dilatação térmica linear, dilatação térmica superficial e a dilatação térmica volumétrica, tá bom? Então, isso aí seria o que a gente vai estar lidando e trabalhando aí nessa nossa caminhada, tá bom? O que eu quero dizer para vocês em relação aí ao acompanhamento das atividades no ambiente virtual de aprendizagem? Que vocês estejam, pessoal, atentos para não deixar que as coisas virem uma bola de neve, tá? Então, por exemplo, o prazo para entrega da lista, o prazo para entrega do questionário é até amanhã, lá no ambiente virtual de aprendizagem. Beleza. Quem me entregar depois, pode me entregar. Só que aí o valor da atividade vai valer menos, tá? Ao invés de valer 100%, vai valer 80% dos pontos distribuídos lá. Tá certo? Vai valer 80%, tá? Isso aí... Adriano. Diga. Fala, meu prezado. O negócio de presença lá, meu prezado. Diga. Se você botou a senha lá e clicou no presente, você já pode sair, no caso? Pode, vai aparecer lá autorregistrado, né? Isso mesmo. Autorregistrado, tá bom? Vai sair, vai aparecer autorregistrado, então você já está... já vai estar tranquilo e aí não tem erro, entendeu como é que é? Certo? Saquei, tá? saquei. Aí não tem erro. Então, o que acontece, pessoal? Vocês vão trabalhando, tá? Fazendo lá as atividades e né, o que está determinado lá no ambiente virtual de aprendizagem, não deixar acumular. Então, a ideia é essa, é necessário disciplina, né? É necessário disciplina aí nesse processo, entendeu? Agora, eu vou estar recebendo as atividades, só que vai valer menos pontos, né, do que quem cumpriu, de fato, aí com os prazos estabelecidos pela disciplina. A partir da semana que vem, já vai estar disponível, já, de repente até esse final de semana, já vai estar disponível já as novas aulas, né, de dilatação térmica, entendeu? Com as atividades também, para a gente poder fechar, né, o tópico 1 e 2 com a realização da prova, tá bom? E aí é isso, né, gente? A gente está aí nesse processo, né? E eu queria falar para vocês, assim, que eu acho que a nossa toada aí vai ser essa durante um bom tempo, né? Eu estava aí lendo uma reportagem falando, né,
que a previsão de vacinação para as pessoas que não fazem parte do grupo de risco da Covid é para 2022. E aí, cara, isso só vem o quê? Vem aqui nos alertar de que nada acabou, pessoal. A coisa continua acontecendo, né? As estatísticas de ontem dão conta de 719, 720 mortes por conta dessa doença que está aí, né? Dessa pandemia. E aí o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: não baixem a guarda, tá? Certo? Eu queria falar uma outra coisa, né? Eu estou falando assim, não baixem a guarda em relação a isso. E nós temos que nos esforçar para cuidar bem da nossa mente, né? E ter nossa mente trabalhando, fazendo, participando das aulas, estudando, lendo, né? E também cuidar do nosso corpo, né? Se a gente não pode ir para academia, porque esse negócio de ir para academia para mim é uma furada danada. Você não pode ir para academia, que você vá e faça seu exercício em casa, né? No que for possível, ou vá para um lugar ermo, né? Sem ninguém e vai dar uma caminhada, porque isso é importante, né? É a mente sã num corpo são, né? Então estou falando isso para vocês, mas o cenário, pessoal, é o seguinte: a gente tem que né, nós não podemos achar que isso é normal, isso não é normal, né, mas a gente tem que ir levando, né, nesse cenário, nessa conjuntura, entendeu como é que é? E eu espero isso, cara, tá fazendo do limão uma limonada, tá, e tá avançando. Agora eu queria falar para vocês isso, tá, gente? Não baixem a guarda, não baixem a guarda. Por quê? Porque o que vai acontecer? Você tem o quê? As coisas estão aí ainda, né? Eu queria falar sobre uma coisa chamada máscara, né? Quando você usa máscara, pessoal, você está protegendo a outra pessoa, né? Então, usar máscara é um ato de solidariedade, né? É um ato de humanismo. Então, deixa eu falar para vocês, né? Eu fico revoltado quando eu vou numa loja, por exemplo, o atendente está sem máscara, cara. Entendeu? Porque se essa pessoa estiver infectada, entendeu? Ela não precisa nem de espirrar. Esse vírus, ele é microscópico, né, da ordem de 10 elevado a menos 6, menos 8 metros de dimensão. Então, isso aí pode impregnar na roupa, pode impregnar no cabelo, onde for. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, o que acontece? Quando você deve usar máscara para quê? Para que você, né, proteja as outras pessoas. Então, entra a questão da solidariedade. E se a gente não for solidário, a gente não vai conseguir vencer esse desafio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Então, o que eu estou falando, eu sempre falo disso, eu gosto de falar um pouquinho sobre isso em algum momento da nossa aula. Para quê? Pessoal, não passou. Tem muita gente achando que já, beleza, não tem mais. Aí o cara vai para a praia, o cara fica na aglomeração. Se você vai para a praia, meu irmão, beleza, vai, mas vai para uma praia deserta, em que a pessoa mais perto de você esteja no mínimo a 20 metros, a 30 metros de distância. Entendeu o que eu estou te falando? Vai e procura um lugar longe, ou vai na praia 5 horas da manhã, 6 horas da manhã e toma o seu banho de água salgada. Né? Não tem nada contra, né? Não é para ninguém ficar preso. Eu estou falando assim, tomar esse cuidado, tá? Porque a coisa está aí, infelizmente, cara. Hoje nós temos o quê? É a guerra entre a informação e a contra-informação. Tem muita contra-informação. E tem muita gente achando que a coisa está aí, beleza, não tem, tá? Mas a gente, né, o que eu falo para vocês, né? As pessoas ainda estão morrendo e está morrendo muita gente ainda por conta disso, tá bom? Esse aí, pessoal, é o que eu queria dizer para vocês, tá? Para vocês se cuidarem, tá? E obviamente, né? Aqui eu não estou só para falar de física, eu estou aqui, né? Se eu estou falando com vocês por essa ferramenta, né? Que é a internet, é porque não tem nada normal, tá certo? Então eu queria dizer para vocês se cuidarem, tá? Acima de tudo, fazerem os exercícios, vamos nessa toada, né? Vamos aí, né, trabalhando e rompendo aí esse mar, né, revoltoso aí, nesse momento de exceção, tá? Eu desejo para todos vocês um bom final de semana, tá bom? Que a gente possa aí, né, trabalhar até semana que vem. Se vocês tiverem dúvidas das listas de exercícios, vocês me enviem essas dúvidas na segunda ou na terça-feira que eu vou e preparo, tá? Então, por exemplo, já passou essa matéria, passou o tópico, mas se você tiver com dúvida ainda, você me mande, que aí eu coloco a resolução dos exercícios lá no ambiente virtual de aprendizagem. Eu já vou colocar 2 exercícios aí que um aluno solicitou, tá? Da lista de exercícios lá. Ô, Adriano, eu coloco o mais rápido possível. Diga, meu prezado. você já corrigiu as listas?
Não corrigi não. Não corrigi não. A lista de exercício eu não corrigi ainda não, tá, cara? Eu deixo para depois, tá? Porque aí eu faço um trabalho já no atacado, entendeu como é que é? Já faço no atacado esse trabalho já, tá? Mas eu tô recebendo, tá tudo lá. Tá bom? Beleza? Então, pessoal, tudo de bom para vocês. Se cuidem, tá? Um abraço, tá bom? Até mais. Vou encerrar aqui.